Olá, eu quero hoje falar sobre o Salmo 121. E esse salmo é muito interessante porque ele já inicia o salmo com uma pergunta: de onde vem o meu socorro? E o tema é enfrentando os perigos da jornada. Vamos ver o que é que diz no salmo. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochila. Eis que não cochila nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Salmo 121 ele já inicia com uma pergunta. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Qual o contexto desse salmo? Esse salmo forma uma coleção de hinos que era cantado pelos peregrinos judeus, quando se dirigiam a Jerusalém pelo menos uma vez no ano, para o templo que ficava no Monte Sião, para participar de uma das três grandes festas em Israel. A peregrinação ela durava dias e até semanas. Esses peregrinos judeus que vinham da cidade da Palestina e de fora dos termos de Israel, caminhavam em direção a Jerusalém e cantavam este salmo durante toda a sua jornada. A pergunta é: de onde vem o meu socorro? Essa pergunta era muito importante porque havia muitos perigos no caminho do peregrino até chegar em Jerusalém. Vamos ver quais são os perigos que esses peregrinos enfrentavam. Perigo de salteadores e de ladrões. Ficavam esperando aquela época do ano para fazer o arrastão, assaltando os peregrinos e levando seus pertences, e muitos poderiam até mesmo serem assassinados. Primeiramente, precisamos entender de que Jerusalém era a habitação de Deus. Era em Jerusalém, no templo, que haviam os sacerdotes, que haviam os cultos, que haviam o sacrifício de perdão de pecados. Não é hoje a liberdade que nós temos quando queremos cultuar o Senhor, que decidimos ir à igreja, ou que temos a liberdade de estar em casa, no nosso quarto, orando. Então, para os judeus, o único local onde Deus pode ouvir a oração e o único local onde eu posso realizar uma oferta pela remissão de pecados, eles precisavam ir até Jerusalém. Então, a preparação em si era tanto psicologicamente como uma preparação financeira para realizar essa peregrinação. O segundo perigo que esses peregrinos enfrentavam era o perigo dos animais selvagens, como o leão e o urso. Você vai ver o próprio relato de Davi, quando pastoreava as ovelhas do seu pai, ele mesmo falou em uma de suas falas a Saul: olha, eu matei o leão e matei o urso. Olha o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Por que é que eles mencionam aqui especificamente Deus como criador do céu e da terra nesse contexto? A resposta ela é simples. Nenhuma criatura tocará no salmista ou no peregrino sem permissão de Deus. Nem o diabo, nem os anjos caídos, nem os homens perversos, nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prosperará. Olha o que diz no versículo 3. Aquele que te guarda não cochila. O salmista nos leva a pensar sobre a segurança da torre de vigia. A torre de vigia desempenhou vários papéis ao longo da história em Israel. Vamos ver qual a importância da torre de vigia sobre esse guarda que não cochila. Qual o contexto? O principal objetivo da torre de vigia é fornecer um alto local e seguro de onde o atalaia pode observar toda a área da cidade e avistar os perigos que se aproximam de longe e dar alerta às autoridades da cidade a fim
de prepararem para uma guerra. Então a torre de vigia era uma grande torre que estava na cidade, dentro das muralhas, onde havia ali um guarda, que é chamado atalaia, e o principal objetivo desse atalaia é ter uma visão panorâmica. Então esse que estava mais alto, ele tinha uma visão mais ampla e tinha uma visão de 360 graus. Ele poderia ver o perigo de uma guerra iminente ainda longe. Então o papel dele era de não dormir, né? A grande dificuldade daquele que era escalado à noite era não dormir, e todos em seus turnos deveriam ficar vigilantes, vigiando a cidade. Então quando eles avistavam alguém de fora, eles informavam, né, tocando as trombetas, e assim a sociedade, quando ouvia o som da trombeta, já sabia que a cidade estava em perigo, e todos se posicionavam para uma grande guerra. Segundo, a maior dificuldade, como nós já falamos, do guarda que era escalado no trabalho da noite, era o problema do sono. Imagina a dificuldade que era se manter acordado. Toda a cidade dependia da fidelidade do guarda da torre de vigia. Olha a torre de vigia para você entender onde o atalaia, o guarda, ficava. No mesmo contexto, também falando sobre essa torre de vigia, de vigilância, nós temos também lá em Salmo 94, 22, quando diz o seguinte: o Senhor é o meu baluarte. Baluarte é a construção mais avançada de segurança contra os inimigos. Eu trouxe aqui também uma imagem para você entender o que é um baluarte. Você pode ver pela imagem de que ele ficava nas esquinas e assim ele tinha uma visão mais ampla de todos os lados. Além da torre de vigia, era mais alto, tinha essa visão panorâmica maior, tinha também os perigos por baixo, né, pelos lados. Já que os inimigos chegaram até a cidade, precisava de um vigia agora para saber quais os lados o inimigo estava. Então, esse baluarte tinha essa visão, a visão de esquina. Tanto ele tinha a visão do lado esquerdo, como também tinha do lado direito. Vamos entender hoje, de uma forma mais contemporânea, como é que funciona esse baluarte para os nossos tempos. Olha só, qual é o nosso método de segurança hoje? O nosso método de segurança hoje é uma câmera. Então ela funciona como o baluarte daquele tempo. Então quando o peregrino ele diz, olha, aquele que te guarda não cochila, ele quer nos fazer entender de que o homem ele pode até não ver, mas o Deus que nos guarda, esse tudo vê. No verso 5, Deus se apresenta como sendo a sombra do peregrino. O que Deus está querendo dizer é que Ele é a nossa sombra, ou seja, Ele está ligado a nós. Para onde nós vamos, Deus também irá conosco. A sombra significa Deus é a presença constante. A metáfora sugere isso, que Deus está sempre ao nosso lado, como uma sombra que nos segue constantemente, independente da circunstância. A sombra também significa que Deus é o nosso guia. Deus nos guia em todo o caminho. Assim como a sombra segue o movimento da pessoa, ele também está lá para nos direcionar e nos mostrar o caminho certo. No versículo 8, o salmista diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O significado que Deus guarda a nossa entrada e a saída, essa expressão pode representar a saída do peregrino da sua cidade até a entrada em Jerusalém. Importante a gente perceber que Deus guarda a nossa entrada no mundo e também guarda a nossa saída, que é a hora da nossa morte. Deus guardou o nascimento de Jesus, assim Deus também faz conosco. Quando o rei Herodes quis matar
o Senhor antes do seu nascimento e também após, nós podemos ver de que Deus mandou um anjo e informou aos pais, fujam da cidade, porque o rei procura a morte da criança. Nós não podemos desconsiderar o que o salmista quer nos ensinar, de que Deus tem a história da nossa vida em suas mãos. Como o salmista no Salmo 139 diz que todos os nossos dias já estão contados, ou seja, Deus tem o completo controle da nossa história. Então, todos os propósitos de Deus, todos os sonhos que Deus tem para nós, isso vai se cumprir. Eu vou finalizar com um vídeo, e esse vídeo ele vai ilustrar muito bem sobre um lado da sua história que você ainda não conhece. Foi Deus quem planejou em todos os detalhes. E assim, o verso 8, ele também serve para nós. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Em cada ejaculação, o homem libera cerca de 200 a 500 milhões de espermatozoides. Cada espermatozoide está programado para procurar o óvulo e fertilizá-lo. A mulher ovula um único óvulo por mês quando está fértil. No período fértil, o ovário libera um único óvulo por mês e o mesmo viaja por 7 dias dentro da mulher. E o seu destino é ir até o útero. Caso o casal tenha mais relações durante esses 7 dias, cada ejaculação masculina é liberado mais de 200 a 500 milhões de novos espermatozoides. No final de 7 dias, são mais de 3 bilhões de probabilidades. Teoricamente, cada ejaculação é o dobro da população do Brasil. Nesse período, todos os espermatozoides procuram este óvulo a fim de fecundá-los. Mas essa missão não será nada fácil. A primeira reação do corpo feminino é atacar os invasores. Para o sistema imunológico, os espermatozoides são corpos estranhos que precisam ser destruídos. A vagina é um meio hostil à sobrevivência dos espermatozoides devido a substâncias ácidas que protegem diariamente das bactérias. Esta acidez destrói milhares de espermatozoides assim que entram na cavidade vaginal. Esquadrões de glóbulos brancos atacam os espermatozoides em todas as direções. Poucos sobrevivem para chegar até as trompas. Dos 500 milhões ou mais iniciais de espermatozoides, podem sobreviver apenas 20 ou 30. Só os mais fortes sobrevivem e seguem o caminho procurando o óvulo. Quando encontram, existe somente uma abertura no óvulo e o primeiro a entrar no núcleo do óvulo, o óvulo se fecha e todos os outros morrem. Se o nascimento era por mérito, que mérito você teve para nascer? Qual era a obra boa ou má que você havia realizado para merecer nascer e os outros morrerem? Muitos desistiram no caminho, mas milhares chegaram no óvulo como você. O maior concurso pela vida, a batalha mais acirrada da sua história, estava acontecendo e nenhuma chance de sobrevivência existia para você. O espermatozoide fecundado é o vencedor e derrotou todos os outros concorrentes. Suas chances eram de 0,000001%. Você nunca esteve tão próximo do zero. Suas chances eram inexistentes. Tinha tudo para ser um derrotado. Tinha todos os motivos para ser um perdedor. Você era um entre milhões.
hold you